Hoje a gente vai falar sobre rotação e o momento angular. Sou Denilson e nisso a gente vai abordar a introdução aos conceitos fundamentais de rotação e o momento angular na física, pois são essenciais para entender o comportamento de objetos em movimento rotacional. Dentro disso, a gente vai ver esse conceito de rotação, na qual a rotação ocorre quando um objeto gira em torno de um eixo. E este eixo pode estar dentro do objeto, como a Terra girando em torno do seu próprio eixo, como a gente está vendo aí na telinha. Ou fora do objeto, como a Lua girando em torno da Terra. A rotação é o movimento circular, onde todas as partes do objeto percorrem uma trajetória circulares em torno do eixo de rotação, como a gente pode estar vendo aí, o seu eixo, e a Terra fazendo um movimento de rotação circulando nesse eixo. Dentro disso a gente tem a velocidade angular. A velocidade angular é a taxa de variação do ângulo de um objeto em rotação e ela mede o quão rápido o ângulo de rotação está mudando e expressa em radianos por segundo. A velocidade angular é um vetor que aponta ao longo de eixo de rotação, seguindo a regra da mão direita, como a gente pode ver nesse pequeno videozinho aí. Olha. A regra da mão direita. Dentro disso, a gente tem a equação que a gente está mostrando aí. E esta equação ela mostra que a velocidade angular é derivada do ângulo e em relação ao tempo, indicando a taxa de mudança. Dentro disso, temos um gráfico que mostra que a relação entre o ângulo e o tempo, ilustrando como o ângulo muda ao longo do tempo, facilitando a compreensão da velocidade angular. O momento angular. O momento angular é uma medida da quantidade de rotação de um objeto e ele depende da massa do objeto, da distribuição da massa em relação ao eixo de rotação, na qual o momento da inércia e da velocidade angular. O momento angular é um vetor na qual indica uma quantidade e a direção da rotação, como a equação é o momento de inércia que representa a resistência do objeto à mudança em relação à sua rotação, e a velocidade angular. A gente está vendo um diagrama aí ao lado de um objeto de rotação com vetores representando o momento angular, na qual ajuda a visualizar como esses fatores combinam para determinar o momento angular. Convenção do momento angular. É um sistema isolado, na qual o momento angular total é conservado. Isso significa que, a ausência de toques externos, o momento angular permanece constante. Um exemplo disso comum é um patinador no gelo. Quando ele puxa os braços para perto do corpo, seu momento de inércia diminui, mas sua velocidade aumenta, de modo que o momento angular total se mantém constante, como a gente pode ver aí. A cada vez que eles vão colocando seus braços perto do corpo, a sua velocidade vai aumentando. Agora a gente vai ver um videozinho de experimento sobre o momento angular. Aqui o momento angular é uma grandeza que relaciona a distância dos pontos de rotação de um corpo com sua velocidade. Então, quanto mais distantes estão os pontos de rotação, mais lentos eles ficam. E quanto mais próximos os pontos estão de centro de rotação, mais rápido o corpo fica. E ao girar essa plataforma, como vocês podem ver nesse vídeo aí, que ao girar essa plataforma, todo o conjunto realiza um movimento de rotação com determinada velocidade angular em torno do eixo da plataforma giratória. Perceba que ao fechar os braços, os pontos de rotação ficam mais próximos, fazendo com que a velocidade angular aumente. E isso acontece pois o momento de inércia de um corpo depende da distribuição da massa e tudo isso para conservar o momento angular.